Estão preparados para mais uma trilha de aprendizagens? Espero que sim! O assunto desta trilha é o mundo animal e vocês vão conhecer coisas bem interessantes. Para começar, quero saber quem aí do outro lado tem um amigo animal, um gato, um cachorro, um peixinho no aquário, um coelho, um hamster ou até mesmo algum outro bichinho que eu não citei aqui. Você tem? Vocês que têm bicho em casa já sabem que esses animais precisam de cuidados específicos e que eles estão sob a nossa responsabilidade. Mas já a gente conversa um pouquinho sobre esses cuidados. Esses animais que nós podemos ter em casa, que nós podemos cuidar e que podem conviver no mesmo ambiente que nós, que eles conseguem se adaptar a morar na nossa casa, no nosso apartamento, são chamados de animais domésticos. Os animais que nós conseguimos conviver e nos tornamos responsáveis por eles. Um exemplo desses animais é o gato. Quem tem um gato em casa é um felino bem fofinho de se ter, né? Vocês sabiam que a audição do gato ela é melhor que a do cachorro? E que os gatos costumam ter 12 bigodinhos de cada lado. Agora eu vou deixar um desafio. Quanto é 12 mais 12? Descubra aí para você descobrir o total de bigodes que geralmente um gato tem. Além do gato, temos o cachorro, considerado o melhor amigo do homem e é um dos favoritos entre os bichinhos de estimação. E você sabia que o cachorro tem o olfato 1 milhão de vezes melhor que o do ser humano? Isso mesmo, o cachorro consegue sentir cheiros a longas distâncias e cheiros que nós não detectamos. Uma curiosidade bem interessante desse bichinho tão querido por nós, né? Mas as pessoas não costumam criar somente gatos e cachorros. Tem o coelho, tem muitas pessoas que preferem esse bichinho orelhudo e tão fofinho. E uma curiosidade sobre o coelho é que os dentes dele não param nunca de crescer. E por isso você sempre vai ver o coelho roendo alguma coisa dura para desgastar o dente. E o dente não ficar tão grande assim e ele continuar conseguindo se alimentar bem. Outro exemplo de um pet bem querido pelos seres humanos, principalmente por vocês crianças, é o hamster. Esse bichinho tão pequenininho, tão fofinho, que todos gostam muito. Você sabia que as bochechas deles são bem flexíveis, inclusive podem ficar maior do que o tamanho do próprio hamster? Isso mesmo, eles geralmente enchem as bochechas de alimento e levam para a toca, para guardar, para se proteger e ter sempre uma reserva de alimento guardada. Muito espertinho o hamster, né? Esses animais que eu apresentei para vocês são os animais domésticos e existem muitos outros. São animais que ficam sob o nosso cuidado e nós somos responsáveis por ele. E temos que ter cuidados específicos. Por exemplo, precisamos da alimentação adequada para cada animal. Existe uma ração específica para o gato, existe um alimento específico para o cachorro. Nós, quando vamos escolher um bichinho para cuidar, para ter em casa, precisamos conhecer como ele se alimenta para oferecer um cuidado necessário a ele. E não é só alimento, nós precisamos oferecer água. Esses animais, eles não têm autonomia para preparar o próprio alimento. Afinal de contas, você já viu um cachorro indo na cozinha fazer o almoço? Não mesmo, né? E eles também não estão livres na natureza para poder caçar e providenciar o que comer. Então, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade de oferecer água limpa e fresca é do ser humano que cuida desse animal. Você está cuidando direitinho do seu pet? Mas não é só isso. Além disso, temos que levar os animais ao veterinário. Nós, quando adoecemos, não procuramos um médico? Os pets também precisam passar por consultas com um médico de animais, no caso o veterinário, para dar os remédios específicos, ver se está tudo bem com a saúde dele. Além disso, temos que oferecer um abrigo seguro para o pet, um local onde ele possa dormir protegido e ele não passe frio, não passe por chuva, não passe por muito calor. Sem contar nos banhos e nas tosas, principalmente quando se tem um cachorro. Eles precisam estar fazendo essa manutenção do pelo, os cachorros que são bem peludos precisam fazer essa manutenção com frequência. É importante lembrar que os bichinhos de estimação eles não são brinquedos.
Nós não podemos enjoar do bichinho de estimação e simplesmente largar ele em qualquer lugar, em qualquer canto. O bichinho de estimação é nossa responsabilidade enquanto ele estiver vivo. Por isso, antes de ter um bichinho, é importante que você pense: será que eu vou ter tempo para cuidar dele? Será que eu vou conseguir dar conta de tanta responsabilidade? Imagina aí que você tem um coelhinho e um dia você não quer mais esse coelho. Não tá certo, né? Se você soltar esse coelho no meio da cidade, ele vai conseguir sobreviver? Ele precisa de alguém que dê a comida, que dê a água, que cuide dele, porque ele está acostumado assim. Ele não vai sobreviver, nem na cidade e nem se você soltar ele na natureza, na floresta, em qualquer local, porque desde muito pequeno ele se acostumou com os seus cuidados. Então, quem tem um bichinho precisa ser muito, muito responsável. Até aqui eu falei dos animais domésticos, aquele em que nós podemos conviver no mesmo espaço e que ficam sob os nossos cuidados. Além desses animais, existem os animais silvestres, um outro grupo de animais. Você sabe o que significa animais silvestres? São aqueles animais que vivem na natureza e que eles não dependem do cuidado humano e não é adequado também que nós retiremos ele da natureza e levemos para nossa casa. Eles sabem caçar, eles sabem sobreviver com muita autonomia e não dependem de nós. E tirar eles desse ambiente prejudica a natureza e prejudica a esse próprio animal. Vocês conhecem a onça pintada? Será que daria para ter uma onça em casa? Acredito que não, e nem faria bem para ela. Ela sabe se virar muito bem na natureza. E a curiosidade que eu tenho aqui das onças pintadas é que as pintinhas delas são únicas. Sabia que nenhuma onça tem as pintas da mesma forma que a outra? Cada onça tem um padrão de pinta, é a marca única delas. Interessante, né? Além da onça pintada, temos a arara azul. A arara azul, ela pode medir até 1 metro de comprimento, se você medir do bico até o fim da cauda dela. E eu tenho uma coisa que não é muito legal para falar sobre a arara azul. Você sabia que ela corre risco de extinção? Tia Manu, mas o que é isso, extinção? Risco de extinção são os animais que eles estão acabando, que eles estão reduzindo a quantidade, a população. E sabe o que é mais triste? Eles estão acabando porque tem muitos seres humanos que caçam eles para criar em casa. Tem seres humanos que devastam o meio ambiente desse animal. Então, sem a árvore, sem a natureza, sem um ambiente limpo, sem poluição, esses animais não sobrevivem. Eles acabam morrendo e correm o risco de um dia nós nunca mais vermos uma arara azul. Mas a notícia boa é que existe muito ser humano, muita gente preocupada com a preservação desses animais. E existe um projeto Arara Azul, que eles cuidam desses locais onde a arara azul vive, para que elas fiquem protegidas, fiscalizam para que não tenha caça, não tenha destruição desse ambiente. Depois vocês pesquisam um pouquinho, vocês vão gostar. Temos também o lobo-guará. Esse animal que, por nome, a gente pensa que ele é muito bravo e que ele é mau, né? Mas nada disso. O lobo-guará, ele é primo do cachorro e primo dos lobos selvagens. E ele é um animal tímido, inofensivo, que gosta de viver isolado, quietinho no cantinho dele. Mas eles estão correndo grande risco de extinção, devido principalmente à destruição do habitat natural dele. Imagina aí se você destruir as árvores, destruir o ambiente, aonde que esse lobo vai sobreviver, do que ele vai se alimentar. Então, por isso, tenho que reforçar com vocês, preserve o meio ambiente e sempre conscientizem as pessoas e se conscientizem também. Além do lobo-guará, nós temos um outro bichinho que vocês conhecem bastante e ele ficou famoso em alguns filmes infantis. Sabe que bicho é esse? É o bicho preguiça. E vocês sabiam que o bicho preguiça, ele não é preguiçoso, na verdade ele só é lento. Ele anda bem devagar, se locomove bem devagar. E ele vive lá em cima das árvores e se alimenta por ali mesmo, faz tudo por ali mesmo. Tem uma curiosidade interessante, ele não bebe água, sabia disso? Por quê? Como ele não gasta muita energia, ele consome a água dos alimentos que ele ingere.
das folhas. E nas folhinhas, se tiver uma gotinha de orvalho, ele até come, ele até bebe aquela gotinha. Mas ele não é um bicho como os outros, que precisa de muita água fresca. Bem curioso isso, né? Esses animais que eu apresentei aqui são os animais silvestres, são os animais que vivem livres na natureza, conseguem sobreviver, mas precisa de um detalhe muito importante. Nós precisamos manter a natureza bem cuidada, preservada, para que esses animais consigam viver. E não é adequado que pessoas caçem ou peguem esses animais na natureza para vender ou para cuidar em casa, porque esses animais não sobrevivem ou eles não vivem bem. Sem contar que tem alguns animais que podem oferecer risco à nossa saúde. Já pensou ter uma cobra em casa? Tem cobras que são muito perigosas. Existe um tipo de cobra que as pessoas podem ter autorização do IBAMA para ter em casa, mas não é qualquer pessoa e não é qualquer cobra. Mas dá para você ter um leão em casa? Uma zebra, um elefante, uma girafa? Não. O local desses animais são na natureza e já temos muitos animais que podemos ter como um bichinho de estimação. Seja animal silvestre, seja animal doméstico, todos eles precisam de cuidado e de respeito do ser humano. E nessa trilha vocês vão aprender bastante sobre esse assunto, vão ficar bem craques nisso. Eu espero que vocês curtam muito, hein? Então, bons estudos, aproveitem bastante o conteúdo. Um beijo grande no coração e até mais!